Revela a Ele, Senhor, o que tiver no oculto, Senhor, na Tua palavra. Traz a lembrança a Ele, ó Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração do Teu servo para trazer a Tua igreja, para exortar, para edificar. Assim, Senhor, nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu queria me desculpar pelo atraso. Hoje foi complicado de chegar aqui. Foi difícil chegar aqui hoje. Aconteceram várias coisas que procuraram nos atrasar, chegar e trazer essa mensagem para a igreja. Queria agradecer também Pastor Alex, Pastora Letícia pela oportunidade. A palavra que o Senhor me deu nessa noite está lá em Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 ao 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 ao 22. Muito feliz também pelo sucesso das quentinhas. Glória a Deus por essa empreitada da igreja, e que venham várias outras formas da gente poder arrecadar, porque esse lugar aqui é nosso, não será, não, é nosso. Tá bom? Também reparei que há uma opressão muito forte contra esse povo aqui, dessa igreja. Se levantou algo muito forte contra os membros dessa igreja, trazendo doenças, trazendo descontentamento interno da pessoa mesmo. Ela se fica descontente com ela mesma. Mas isso Deus está observando. Fica tranquilo que essa opressão vai passar, porque o intuito é travar essa igreja, e não vai conseguir travar essa igreja. Eu vou ler aqui. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és quente nem frio. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos assentar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu esse último livro da Bíblia, o Apocalipse, lá de uma colônia penal em uma ilha vulcânica chamada Patmos. E quando Domiciano ele assumiu o Império Romano no ano 81, a perseguição aos cristãos ela se tornou mais intensa. Ela se tornou mais feroz. A perseguição se tornou mais presente. A ponto de Nero, a ponto de Domiciano, ele ser chamado o segundo Nero. Todos lembram de Nero, que Nero fazia com os cristãos. Ele põe fogo em Roma e culpa os cristãos. Aí pega os cristãos e botam na arena para leões verem, para gladiadores cortarem. Para você ver como Domiciano, ele era considerado o segundo Nero, porque ele conseguiu ainda ser pior que Nero. E nesse tempo, os apóstolos de Cristo, exceto João, eles já tinham sido martirizados. E João era o último sobrevivente que participou diretamente do ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como João, ele foi parar nessa ilha, na ilha de Patmos. Nessa época, João morava na cidade de Éfeso, uma cidade cosmopolita, que havia pessoas de vários lugares. A cidade de Éfeso era como se fosse o Rock in Rio, vamos trazer assim para a gente assim. Tinha pessoas de vários lugares, tinha pessoas com vários tipos de religiões, tinham pessoas que acreditavam em tudo. A cidade de Éfeso os recebia. A sua população era estimada em mais ou menos 300.000 pessoas. Porém, essa cidade era altamente pagã. A cidade de Éfeso, ela tinha como a deusa principal a deusa Diana dos Efésios, que está lá no livro de Apóstolos. Mas haviam mais outros tipos de deuses. Vocês lembram, vocês conhecem o tênis Nike? O tênis Nike não tem aquele Vzinho? Tem aquela vírgulazinha? Lá em Éfeso tem tipo uma estátua da deusa da vitória. E o formato que ela está é nesse formato do tênis da Nike. Ela é a deusa da vitória, o nome dela é Nike. Então a Nike pegou esse nome dessa deusa e botou Nike. Mas ela é inspirada nessa deusa. Está lá em Éfeso. Paulo também, ele morou e pregou em Éfeso por 2 anos, até
Já João, ele é banido diretamente de Éfeso para Patmos, pelo imperador Domiciano. Olha só, lá em Roma, existia um culto de adoração aos imperadores. E como é que acontecia esse culto? Depois que o CPF do imperador era cancelado, as pessoas divinizavam ele a ponto dele ser considerado um deus, mas só depois da morte. Antes da morte, não. As pessoas tinham estátuas dos imperadores em casa. As pessoas, antes de ir para as guerras, colocavam incensos nessas estátuas que eles tinham dentro de casa, fora de casa. Então, um exemplo de quem era adorado dessa forma era o imperador Augusto César e Tibério César. Agora, já Domiciano, ele queria mudar esse modo de adoração ao imperador morto. Ele queria ser adorado em vida. E é justamente em Éfeso que esse tipo de culto ao imperador é promulgado. Tanto a pregação de Paulo quanto a de João eram totalmente contrárias a esse tipo de adoração, a outros tipos de adorações pagãs. Paulo combatia diretamente esse tipo de adoração daquele povo. Qual era a estratégia de Paulo em Éfeso? Paulo chegava numa sinagoga, se apresentava naquela sinagoga, então as pessoas queriam saber quem era Paulo. Aí Paulo começava a mostrar quem ele é. Paulo, altamente inteligente, falava grego, aramaico, entendia de filosofia. Então as pessoas da sinagoga, caramba, da onde você veio? Não, eu vim lá de Jerusalém. Quem foi teu professor? Ah, meu professor foi Gamaliel. Caramba, então bota esse cara para pregar, porque ele é bom. Era como se o Paulo, quando eles conhecessem de onde que ele veio, era como se fosse um pregador muito famoso, bota ele para pregar. Paulo, inteligentemente, ele não entrava com o pé no pescoço. Ele ia trazendo aquela sinagoga aos poucos, entrando no ritmo deles, filosofia, falando de outras coisas, devagarzinho. E em 2 meses, Paulo já estava aplicando Jesus naquela sinagoga. Aí o que eles faziam? Eles se ligavam, caramba, o que esse cara está pregando? E nisso eles expulsavam Paulo da sinagoga, mas aí já era tarde, porque Paulo já tinha aplicado um pouquinho de Jesus naquela sinagoga, e ele sempre ao sair ele trazia alguém, e nisso foi formando a base da igreja dele. Aí eu já abro uma aspa para você. Sempre que Jesus entrar em um determinado lugar, meu filho, não tem jeito. É como se fosse uma semente que brota em campo seco. Toda vez que você aplicar Jesus em qualquer lugar, não tem como ele germinar, vai nascer uma plantinha. Então, isso fica para essa igreja de hoje, para a nossa igreja aqui hoje.
em qualquer território que você tiver. Vai lançando Jesus, vai aplicando Jesus devagarinho. Não precisa pressa, não precisa pressa. Tira esse jugo de você, tira esse jugo das tuas costas, tira o jugo das tuas costas. Você não é o Espírito Santo. Aplica Jesus devagar e deixa o Espírito Santo agir. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? Tu está aplicando Jesus com muita força. Tu está querendo pegar Jesus, amassar Jesus, enfiar Jesus boca dentro. Não é assim. Você vai expelir, não trazer. Está entendendo? Aplica ele devagarzinho e deixa ele trabalhar. Você e eu não temos capacidade de mudar ninguém. Só quem pode fazer isso é Jesus Cristo. Só quem pode fazer isso e tem autoridade para fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Aplica Jesus devagarzinho e deixa as coisas correrem. Então, Paulo, ele é expulso de lá. E João, só que são épocas diferentes que Paulo e João, entendeu? Passaram pelaquela cidade. Paulo foi expulso de Éfeso. Já João, ele é banido para a ilha de Patmos, em tempos diferentes. Na verdade, na cabeça dos perseguidores da igreja, por Paulo ser o último apóstolo, eles achavam que eles tinham jogado uma pá de cal na sepultura da igreja. Mas como Deus está sempre no controle, e João, coitado, está ali achando que era o fim. Mas aquilo, na verdade, era só o começo. Aquilo, na verdade, era só o começo. Quem aqui já não esteve envolvido em alguma situação que a gente acha que é o fim? Que a gente acha que acabou. Mas às vezes, cativeiro ou afastamento é só um começo para Deus trabalhar naquela vida. De repente, aquela vida, Deus quer trabalhar diretamente com ele. Igual ele fez com João. Deus, ele trabalha de várias formas. Deus, ele usa várias estratégias. Então, fica tranquilo que é Deus que está trabalhando. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo. Até daquilo que você fica bravo. Calma. Está no controle de Deus. É Deus que tem o controle. Aí, João, coitado, está lá em Patmos, né? Achando que aquilo seria o fim. Aí, Deus começa a entrar. Deus abre uma porta no céu e diz: João, sobe aqui, João. Sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que em breve hão de acontecer. E eu já começo a abrir outras aspas dentro desse texto. Muitas vezes a nossa trajetória nessa terra, por algum motivo, seja ela familiar, seja ela espiritual, ou as nossas guerras travadas
passadas, no dia a dia, nós achamos que é o fim. Mas lembre-se que Deus está sempre no controle. E se eu e você, por exemplo, formos banidos para o lugar mais remoto dessa terra, ainda assim o Senhor estará conosco. O Senhor não nos deixa sozinho. O Senhor está conosco o tempo todo. O Senhor, Ele está conosco o tempo todo. Ele mora em nós. Ele está dentro de nós. Ele está com as mãos estendidas para todos nós o tempo todo. Quem afasta Jesus é o pecado. Quem afasta Jesus é a desobediência. Quem afasta Jesus é aquela pessoa que não quer ter contato com Ele. Aqui a grande maioria é mulher, é menina. Já viu aquele namorado chato, pegajoso? Que você, lembra quando estava namorando? Oh, meu amor, meu Deus do céu, que cara chato, meu irmão. Cara chato, cheio de tititi. É assim que acontece. Jesus, ele quer ter contato com você. Quem afasta Jesus da vida nossa, da minha vida e da tua vida, é a gente mesmo. Jesus não tem isso não, tá? Guarda isso na tábua do teu coração. É na nossa impossibilidade que Ele se revela. Meu Deus. Tu pode estar sozinho lá. Tu pode estar lá no Alasca, sozinho. Algo improvável. Vou congelar. Não vai não. Jesus vai dar um jeito de te ajudar lá. É na sua impossibilidade que Jesus se revela. É justamente naquele limite. É justamente naquele limite onde tu fala assim: Jesus, eu não aguento mais. Jesus, daqui para frente eu não consigo mais. É o limite. É o limite. Porque só grita eu não consigo mais é quem está sendo moído. Quem está sendo moído está sendo testado aos limites extremos. Então, às vezes, ela até pensa em falar essa palavra: Jesus, eu não aguento mais. Mas tem algo dentro dela que impulsiona ela para frente. Ela vai mais um pouquinho. Aí ela vai se batendo, e daqui a pouco ela é moída, ela vai. Mas aí quando ela pensa em falar isso: Senhor, eu não aguento mais, algo impulsiona ela de novo. Quando chega no limite, ela fala verdadeiramente: Senhor, daqui para lá eu não consigo mais. É justamente aí, na sua impossibilidade, é que Jesus vai se revelar para você. Ele não te deixa só. Igreja, Ele não te deixa só. Obrigado, meu Deus. Ele nunca vai te deixar só. Eu sei que eu tenho reparado doenças, pessoas que começaram a caminhar nessa igreja, estava bem, tinha tudo para caminhar, mas Satanás entra com seus ardilhos e tira da presença do Senhor. Tem pessoa que não tem jeito, tem que estar aqui, porque se estiver lá fora se perde. Não tem jeito, tem pessoas que tem. Eu não estou falando de religiosidade, não, de estar o tempo todo na igreja. Eu não estou falando isso. Mas você tem pessoas que precisam estar aqui para que Deus direcione essas pessoas. Deus usou uma mula
Deus hoje está usando a mula chamada missão. Não é diferente. É só uma mula falando. O importante aqui não é quem fala. O importante é quem transmite. E se você estiver fazendo tudo certinho, com temor aqui em cima, e abrir teu coração e deixar ele falar através de você, ele vai falar. Não tem segredo. É orar e deixar ele falar. Essa mula aqui está invisível, só escuta a voz. Jesus, ele se apresenta a João na sua forma gloriosa, e ele cai como morto aos pés do Senhor. E o Senhor põe a mão direita sobre ele e diz: João, não precisa ter medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos. E eu tenho a chave da morte e do inferno. João, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. João dessa igreja, eu estou lá no começo dessa situação, mas eu também estarei lá no fim. João dessa congregação. Se tu soubesse quem fala contigo, João. Caramba. Aleluia. Meu Deus do céu. Deus vivo, Deus vivo. Jesus, ele dá uma ordem a João para escrever 7 cartas para aquelas igrejas. E Jesus, quando Jesus fala em igreja, ele não está vendo o ministério de missões Ágape. Olha aqui nas minhas costas aqui, culto no lado mortão, ele não está vendo isso. Ele não está vendo a Assembleia de Deus de Campo Grande. Ele não está vendo o ministério Rebote. Ele não está vendo placa. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Ele não está vendo placa. Ele está hoje vendo a igreja de Campo Grande. Para ele é a igreja de Campo Grande. Não tem placa. Aleluia. Ele escreve a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como toda carta escrita, a carta ela tem um remetente, tem o quê? Toda carta ela tem um remetente e um destinatário. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só, meus irmãos, no versículo 14, parte A, nós já temos a identidade do destinatário dessa carta. E ao anjo da igreja. Deixa eu me secar aqui. E ao anjo da igreja. A palavra anjo, nessa parte do texto, ela está se referindo, como nas outras cartas, ao líder daquela igreja. O anjo a qual o Senhor se refere era aquela liderança de Laodiceia. Só que o texto não diz o nome dessa liderança de Laodiceia. Poderia ser um pastor, poderia ser um presbítero. Era a liderança daquela igreja. Já o remetente desta carta é o próprio Jesus. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Significa que tudo o que Jesus diz é verdade. É como se Jesus ele tivesse preparando o terreno
sobre os bastidores ocultos daquela igreja. Sendo Jesus o princípio da criação de Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e através dele. Ele é conhecedor das nossas obras. Eu vou repetir. Jesus, Ele é conhecedor das nossas obras. Aleluia. Não adianta fazer uma ótima obra aqui e lá fora fazer uma péssima obra. Meu Deus. Não representa Jesus. É verdade. Aleluia. Eu estava vendo um vídeo. Passou essa semana um pastor lá de São Paulo, por causa dessa desgraça de política. Tal prefeito de São Paulo lá, ele para e fala para o cara assim: essa igreja aqui é tua. Meu Deus. Ele fala isso para aquele camarada: essa igreja aqui é tua. Aí eu vi um vídeo hoje, um pastor lá na Cracolândia de São Paulo, fazendo menção a ele. Eu também, prefeito, eu quero te entregar essa igreja aqui também. Meus irmãos, uma multidão de cracudo, e ele fazendo comida, dando quentinha. Eu quero te entregar esses cracudos aqui, que estão todos aqui abandonados. Meus irmãos, essa obra ninguém quer. Essa obra ninguém quer. Olha como é grave o que esse pastor falou. Todos nós conhecemos essa família Abner, né? Da Assembleia de Deus de Madureira. Pois são envolvidos com política até o extremo. O político é o próprio Deus aqui em cima para eles, porque eles fazem aliança com eles. Jesus, meu filho, está longe há muito tempo, está do lado de fora. Existem algumas igrejas no Brasil, até em Campo Grande, que Jesus não está dentro há muito tempo. Há muito tempo. Porque Jesus só está onde Ele é prioridade. Aleluia. Porque Jesus só está onde Ele é o primeiro. É verdade. Jesus, Ele só está onde Ele é a estrela principal. Jesus não está aonde a pessoa se acha. Se aqui tivesse um espelho, rapaz, que pregador bonito, que cabelo, gostei desse cabelo. Irmão, não. Narcisismo dentro da igreja. Sabe o que é narcisismo? Ele se ama. Não é isso. Aqui, meu Deus do céu, eu estou sentindo ele aqui. Jesus. Aleluia. Aqui em cima, quando eu sou escolhido para trazer essa palavra aqui, ou outra palavra, não sou eu. É só uma mula. É só uma mula. É uma mula que deixa Deus usar. É só isso. Não tem mistério nenhum. É só você estudar e abrir a boca e deixar Deus falar. Glória a Deus. Você está entendendo? O problema é quando eu começo a achar que eu sou o cara. O problema é quando eu começo a achar que Deus só se revela através daquela pessoa. Não é isso. Deus está com todos nós. Eu fiquei super feliz aquele dia da diaconisa, daquela diaconisa ali, Dona Nancy. Bacana aquilo, cara. Dona Nancy, o sonho dela era ser diaconisa. Essas
coisas pequenas, eu não estou falando pequena da senhora, da dona Nancy, não, mas essas coisas pequenas são imperceptíveis em locais grandes, onde a importância está o político, onde a importância está o cara que tem dinheiro. E muitas vezes o cara que tem dinheiro, ele já se separou diversas vezes, ele já teve várias mulheres, e o camarada bota ele aqui em cima para ele falar para os outros. Que exemplo é esse? Meu Deus! Que exemplo é esse? Se eu não puder dar exemplo, eu não vou estar aqui em cima não, cara. Não vou estar aqui em cima não, tá maluco. Eu tenho temor de Deus. Eu tenho temor de Deus. Isso aqui é muita responsabilidade. Eu preciso transmitir e espelhar quem está falando. Não adianta eu ter vários, cinco amantes e trazer minha esposa hoje aqui. A minha esposa hoje aqui, igreja, tá bem. Aí lá fora eu estou com 5 amantes beijando na boca. Não adianta. Não adianta. Não vai fluir. Tá bom, meus irmãos? Deus, Ele conhece o nosso pensamento, palavras, obras e intenções. Não há ninguém que consiga se esconder dele. Veja que ao se referir à igreja de Laodiceia como morna, Jesus aproveita a falta de abastecimento de água própria de Laodiceia. Ela dependia das águas quentes da cidade de Denizli, situada a 10 quilômetros ao sul. E por elas percorrerem esse caminho através de aquedutos, elas chegavam mornas e com grande concentração de carbonato de cálcio. Com isso, os moradores de Laodiceia, ao beberem aquela água, eles sentiam ânsia de vômito, eles vomitavam. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro de provar no fogo, para te enriquecer, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com colírio, para que veja. Jesus, ele usa alguns adjetivos, fazendo uma comparação com a cidade de Laodiceia. Olha só, irmãos, a cidade de Laodiceia ela era extremamente rica. E além disso, ela tinha uma faculdade de oftalmologia que era conhecido naquela época mundialmente por produzir um colírio para a inflamação nos olhos. Além disso, ela só em Laodiceia ela exportava uma lã negra que só os laodicenses produziam. Essa lã negra para roupa, só eles tinham, era finíssima. Então, era uma cidade riquíssima. Laodiceia, para você ter ideia, Laodiceia teve 2 terremotos. O primeiro terremoto não conseguiu destruir a cidade. Mas no ano 60 o terremoto veio e destruiu a cidade. E Roma ofereceu dinheiro a eles, para que eles reconstruíssem a cidade. Eles falaram, pode levar teu dinheiro. A gente aqui não precisa do teu dinheiro não. Só um morador
reconstruiu o anfiteatro todo, que tinha capacidade para 25 mil pessoas. Eles eram ricos. Você está entendendo? Agora imagina Jesus caminhando pelos 7 castiçais. O que significa, dentro desse contexto, os 7 castiçais? São as 7 igrejas, são essas 7 igrejas. E observando o rumo que ela está tomando, até que, hoje é que dia? Dia 6 do 10, né? 6 do 10 de 2024. Falsos profetas, ganância, olha só, Jesus passeando, ó, porque Jesus passeia, Jesus passa, Jesus passando até nessas igrejas, que você sabe que Deus não está dentro, que Jesus não está dentro, mas Ele entra, Ele passeia por elas, Não confunda estar dentro com estar fora. Ele entra nas igrejas, ele está do lado de fora, porque ele não faz morada aqui, ó. A morada dele é aqui. E quando ele é retirado dessa morada, ele está fora. Não é porque ele está lá do lado de fora da igreja, não. Não é porque Jesus está do lado de fora da igreja, não. Aonde que a morada, o véu se rasgou. O véu se rasgou de cima e embaixo. A presença saiu. Aonde que a presença mora agora? Aonde o Espírito Santo faz morada? Aonde, igreja? Aqui. Amém. Glória a Deus. Quando ele está fora, eu estou à porta e bato. É porque ele foi retirado do local da onde ele tem que viver, em você, em mim, na tua família, no teu familiar, no teu filho. Você está entendendo? Ele passeando e observando falsos profetas, ganância, inimizade entre denominações. Quem aqui não conhece isso? Ah, só prega aqui quem é daqui. Tu vai visitar outra igreja? Não, não pode. Não pode. Não pode. E você está querendo ir lá só adorar. Eu sei disso porque o culto lá em casa são várias igrejas. E eu já tive problema. Porque a maioral de uma igreja viu que tinha uma pessoa daquela igreja lá em casa, aí ela fez fofoca para a pastora dela. Ó, fulana está lá no culto do lado do portão, fofoqueira, tanta coisa para ela ver. O culto lá não é para que ela venha. Lá não é uma igreja igual aqui. Não é um culto que você vai uma vez por mês, adora, come e vai embora. E ela preocupada com um negócio desse tamanhozinho assim. Meu Deus, hein? Você está entendendo? Ganância, inimizade entre denominações, adultério, cantores que adulteraram, pregadoras. Ó, o advento da internet, ele veio também para mostrar muita sujeira do povo de Deus, hein? Não pensa que o advento da internet é só para mostra diversas coisas, mas está batendo duríssimo no povo de Deus. Lá na região norte, o cara, porque a mulher não queria mais pertencer àquela congregação, o cara mandou destruir a igreja, quebrar a igreja toda, de uma velhinha de 98 anos. Eu fiquei bom porque eu peguei uma homem ali para travar aquele cara, meu irmão. Aqui tu não vai derrubar nada, tu não vai derrubar. Nem que seja na bala, mas tu não vai derrubar isso aqui não.
Você está entendendo? O cara mandou destruir a igreja. O cara vomitando santidade e tendo um caso com a outra, que era casada com o pastor, que pregava para as mulheres, todo mundo conhece, a tal de Isa Reis aí, subia aqui em cima, descia a madeira das mulheres, que não pode ser assim, que não pode ser assim, e tendo um caso com Samuel Mariano, cantor, teve uma filha fora do casamento, e isso está tudo em cima do púlpito, está tudo em cima do púlpito, para você ver como é que está. Desconstrução da palavra de Deus. Pessoas que pegam a palavra de Deus e desconstroem para encher o bolso. Para encher o bolso. É diferente de você estar aqui, ó. Pô, você vê a felicidade do pastor, as relações, aquela coisa, entendeu? Devagarzinho, cada um dá um pedacinho. Pô, ó, igreja, teve tanto, arrecadamos tanto, deu tanto. Pô, legal isso, cara. É união, isso traz união entre a igreja. Entendeu? Agora eles estão desconstruindo a palavra do Senhor para encher o bolso. É relógio de 100 mil. É helicóptero. O Silas Malafaia, em um áudio, estava falando: aquele helicóptero que tem lá não é meu não, é da igreja. Mentiroso. O helicóptero é dele, só ele que usa. O helicóptero não, o avião é dele. Tu vê um irmãozinho, ele pegando um irmãozinho que está passando mal e levando em outro lugar? Nada, mentira. Essa é a igreja até aqui. E Jesus, ele passeia nas igrejas, ele está vendo isso tudo. Simonia. Sabe o que é simonia, igreja? Ó, Maiara, pega uma uvinha dessa aqui, traz uma oferta de R$1.000, que amanhã tu vai estar no teu estúdio lá no centro de Campo Grande, mas tu tem que fazer um voto. Pega uma uvinha dessa aqui. Olha só, igreja, cada uvinha do poder dessa aqui é R$1.000. Quem traz aqui, faz um voto aqui comigo aqui, que amanhã quem é feio vai ficar bonito, quem é solteiro vai casar. Meu irmão, vai acontecer várias coisas na vida da tua casa. Quem está doente vai ficar bom. Simonia. Pegando algo sagrado, querendo tornar algo sagrado para quê? Sabe para quê? Aqui, ó. Pro bolso dele, não é pro bolso da igreja não. Porque se o irmão tiver um problema, precisar de uma cesta básica, precisar de um remédio, ele fala que a igreja não é para ajudar isso não, entendeu? Mas ele mora na Barra da Tijuca, com ar-condicionado até no banheiro, vivendo do dízimo e das ofertas da igreja. Política dentro da igreja. Hoje foi eleição. Uma vergonha isso. Aqui, há um tempo atrás, queriam botar político aqui. Pô, traz, entendeu? Traz, porque eu tenho que demonstrar. Assim, eu tenho que demonstrar que eu tenho um curral ali, entendeu? Para eu me dar bem, entendeu? Só que, graças a Deus, o anjo dessa igreja tem discernimento. Não se mistura política com igreja. Você quer ter teu voto? Tenha teu voto. Vote quem você quiser. Mas por aqui em cima, não. E com isso os líderes
os líderes cada vez mais ricos. Cara, tem um cara lá em São Paulo que eu fico vendo os vídeos dele, eu fico impressionado com isso, cara. Hã? Não, não é esse não. É o pastor. É o pastor, cara. É o pastor que ele parece um boneco, Ken, assim. Ele é assim, aí ele chega na igreja com um suspensório, com a calça assim, aí ele entra no meio da igreja. Aí saindo, não, que eu sou o profeta daí. Aí ele mostrou um vídeo e a mulher falando, não sei o que, o teu helicóptero está chegando. Meu Deus do céu, cara. Inacreditável. Pô, o cara com um relógio de 300 mil. Meu Deus do céu, tu imagina quantas pessoas poderiam ser beneficiadas, ajudadas. Pô, remédio é caro. Tem remédio caro. Entendeu? Tem gente que precisa, pô. Nós temos aqui um exemplo aqui, nossa pastora Marta, está lá no centro da cidade buscar remédio. Isso era uma coisa que se a gente tivesse condições, jamais. Se eu sou pastor de uma igreja que tem condições, jamais. Eu ia avaliar, entendeu? Eu mesmo ia avaliar. Porque dentro desse meio tem pessoas que se aproveitam. Quando a gente trabalhava na ELAD, pastor Gilberto, todo final do ano ele juntava para fazer várias cestas para dar para as pessoas, cesta de Natal, e eu tirava as fotos. Então, por eu ficar muitos anos ali tirando as fotos, eu já conhecia as pessoas de vista. E eu sou um cara que, até pela minha profissão, eu tenho isso bem apurado. Se eu ver um rosto, dificilmente eu esqueço, entendeu? Aí, no dia da entrega das cestas, pô, tava as mulheres lá com o filho, não sei o que quer aceitar Jesus? Mentira! Tudo isso para ganhar cesta, entendeu? Aí você na boa vontade, mas tem gente safada, cara. Aí eu passava, né, tinha um culto lá, entregava as cestas, sabe? Aí quando eu passava, rodando por Campo Grande, estava ela lá no bar, tomando um gelinho. Tinha acabado de aceitar Jesus. Por isso que é importante você ver, entendeu? Quando, no final do ano, quando eu recolho, tem que ser, meu irmão, tem que ser tudo às claras. Com Deus tem que ser tudo às claras. Quando eu recolho as coisas lá no final do ano, para fazer a cesta do final do ano, de quem prega e tal, não sei o quê, aí os caras falam assim, geralmente é tudo polícia, né? Eu boto nos grupos de polícia, já tenho os polícia que me ajudam, certo? Pô, cara, não precisa mandar o comprovante não. Não, eu faço questão. Sabe por quê? Porque teu dinheiro não é capim não, pô. Tu tem que saber para onde foi teu dinheiro. Lembra do Guilherme? Eu arrecadei quase 5 mil reais, mas tudo comprovado direitinho, entendeu? Então, isso é um pouco, não estou falando que eu sou o cara, entendeu? Não entendo assim não. Mas a gente precisa ter um caráter que se aproxima de Deus, entendeu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todos a quanto amo, zeloso, arrepende-te. Jesus, na sua infinita misericórdia, ainda aconselha a Laodiceia que pague o preço necessário para se revestir de poder, porque comprar ouro fino de Jesus, Jesus está dizendo assim, olha só, você se revista de toda minha preciosidade,
de tudo que em ti vai brilhar. Lembra lá da Arca da Aliança? Ela era de acácia, né? Era acácia? A madeira? A madeira. O que é que Jesus manda fazer? Revista ela de ouro. Entendeu? Então comprar de Jesus é você pagar um preço para que você tenha esse revestimento espiritual. Já assim, deixa eu ver o que eu estou. Assim, olha só. Pague o preço necessário para se revestir de poder. E assim, você revestido de poder, ele possa trocar as suas vestes sujas por vestes novas. Lembra lá o filho pródigo? Olha o pai lá, ó. Olha o pai esperando lá o filho. Aí o filho surge lá no final, lá o pai está olhando aqui. Caramba, meu filho está vindo. Meu filho que estava sumido. Meu filho que tinha se perdido e agora está voltando para casa. Caramba, ele quebra o protocolo, porque ele larga tudo, vai correndo de encontro ao filho pródigo, né? Troca, manda trazer vestes novas, um sapato novo, uma aliança nova. Ou seja, ele troca aquela veste de pecado, ele calça novamente o filho. Por quê? Porque o filho estava descalço. O filho era um escravo do pecado. Você está entendendo? A sandália para calçar ele ali era Jesus tirando ele da escravidão do pecado. E a aliança era Jesus fazendo uma nova aliança com ele. Então isso se inclui nesse texto aqui, quando ele fala que você trocar as suas vestes, as vestes sujas pelas vestes novas. E sendo feito isso, os seus olhos espirituais, eles vão se abrir para verdadeiramente o que Jesus quer de todos nós. Depois que a gente passar por esse processo de revestimento, pagando o preço que Deus quer que todos nós paguemos, Ele troca as nossas vestes, e com isso a gente se aproxima tanto de Jesus que os nossos olhos são abertos para o mundo espiritual. A tua vida muda, a tua vida realmente muda. Aleluia, é verdade, amém. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa, com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que seja assentado comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, ele é como se fosse um médico perito. Ele dá um diagnóstico perfeito dessas 7 igrejas. Meus irmãos, essas 7 igrejas, elas representam as igrejas até o dia atual, até hoje. Amanhã, de repente, meia-noite, Jesus volta até aqui. Essas 7 igrejas representam a igreja até aqui, até aqui. Então, preste atenção. A primeira igreja, Éfeso, olha só, críticas e elogios. A primeira igreja, Éfeso, abandonaste o teu primeiro amor. Crítica. Já a segunda igreja, Esmirna, pobre, porém rica espiritual. Esmirna, pobre, porém rica espiritual. Elogio. Em Pérgamo,
tolerância com doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. Crítica. Em Tiatira, tolerância com Jezabel e sua influência sedutora para idolatria e imoralidade. Crítica. Sardes, tens o nome de que vives, mas está morto. Crítica. Em Filadélfia, obediência à palavra de Cristo e à fidelidade com Cristo. Elogio. Vai prestando atenção que aquele que anda e está andando aqui hoje, ele fez 2 elogios. O restante é tudo pancada. Na última igreja em Laodiceia, ele dá um diagnóstico de Laodiceia, uma crítica: mornidão espiritual, autossuficiência e falta de fervor. Você vê que só 2 igrejas foram elogiadas: Esmirna e Filadélfia. Esmirna era uma igreja pobre. Mas olha a visão daquele que passeava pelaquela igreja. Pobre, porém rica espiritual. De repente Deus está passeando aqui por hoje. Aleluia. De repente Deus está passeando aqui por aqui hoje e está vendo o esforço em juntar quentinha por quentinha. Pobre. Ele olhou o microfone, não é um Shure, está dando problema. Pobre. Ventilador velho, pobre. Aqui no púlpito tem esse buraco aqui, está faltando piso, pobre. Deus de poder e glória, aleluia. Porém, aleluia. O diagnóstico que Deus dá é pobre, mas rica. Aleluia. Espiritualmente. Pode ser pobre, mas está cheia do Espírito. Meu Deus. Não olha para a tua situação com desdém, achando que é pobre. Você não conhece a tua situação da forma que Deus te vê por dentro. De repente tu quer ser rico, mas pobre espiritualmente. Aleluia. Obrigado, Jesus. É melhor ser pobre, mas rico espiritualmente. Você está entendendo? Já a igreja de Filadélfia, guardaste a palavra. Filadélfia, tu não corrompeu a minha palavra. Filadélfia, tu tens aplicado da forma que tem que ser
a minha palavra. Ô Filadélfia, Obrigado, Pai. a palavra aqui não fica contida só no anjo. A palavra aqui não. Aqui não. Aqui tem oportunidade. Aqui tem oportunidade para quem está sentado lá. Aqui não tem isso não, que só prega um cara. Aqui tem oportunidade para todos. Você está entendendo, Ramon? Esse medo que você tem de estar aqui, o Senhor vai quebrar esse medo teu. Não é você não, cara. Não é você não. Quando você entender que é só você se pôr como uma mula para que Deus fale através da tua boca, fica fácil. Fica fácil. E Deus também vai te usar aqui. Tá? Não adianta você fugir. Porque Deus vai te usar aqui. Agora, uma coisa muito preocupante. Uma coisa muito preocupante que será o evento a que todos nós estamos esperando. Todos nós torcemos para que esse evento aconteça. E lá no início do Apocalipse, João, quando ele vê o Senhor glorificado naquela forma, ele cai como morto. Ele cai como morto. Então, para quem já leu essa parte, esse versículo do Apocalipse, ele me lembra muito aquele outro versículo em que todo joelho se dobrará para Jesus Cristo. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei, caramba, João era amigo, João conhecia, João botava a cabeça no ombro dele, o discípulo a qual ele amou, era conhecido. Foi tão impactante para João ver ele glorificado que ele caiu como morto. Agora tu imagina esse Jesus que virá. Se ele será visto por todos os olhos, meu irmão, as pessoas vão ver Jesus de uma forma gigantesca. E nessa forma que ele vai vir, é uma visão impressionante. Cabelos brancos como a alva, uma espada saindo da boca, o rosto brilhando mais que o sol ao meio-dia, os pés polidos de forma de latão, né? Latão reluzente, cinto escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando eu e você, os olhos como chama de fogo, meus irmãos, quando eu e você e todos nesse planeta verem esse Jesus glorificado, não vai ter joelho que aguente ficar de pé quando esse Jesus voltar. Entenda isso. E para a volta dele, está contido aqui, nesse texto que eu acabei de expor para todo mundo, está tudo contido aqui. Olha aqui em que ponto da história nós estamos. Você sabe que as 7 igrejas representam todas as igrejas até aqui. Agora, Éfeso é criticada. Olha o que ele fala: breve a ti virei. Isso em Éfeso, a primeira igreja.
Esmina, elogio. Aí em Pérgamo, ele fala, né, a tolerância com a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Olha o que ele fala para Pérgamo. Isso a história vai avançando. Isso aqui, lembra que eu falei que Jesus ele trabalha com ordem cronológica? Isso aqui é uma cronologia de Jesus. Na primeira, em Éfeso, breve a ti virei. Lá na terceira, em Pérgamo, em breve virei sobre ti. Continua. Lá em Tiatira, até que eu venha. E isso vai. Em Sardes, virei sobre ti como um ladrão. Olha, meu irmão, para Jesus vir como ladrão, o ladrão ele entra na tua casa ou para roubar ou para te matar. Olha como a cronologia está se aproximando. Olha como a ordem cronológica que Jesus dá, vai vendo aí. Em Filadélfia, penúltima igreja, eis que venho sem demora. Agora, em Laodiceia, o que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Está chegando, meu irmão. Está chegando. Jesus Cristo, ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Eis que estou à porta e bato. Ele já está ali, já. Ele já está muito próximo. Ele está próximo. Quando ele fala para Laodiceia, eu vou te vomitar-te-ei. Olha só, para a gente chegar ao ponto de vomitar, a gente começa com o que antes? Passar mal, dor no estômago, tendo enjoo, náuseas, aí aquilo vai subindo, vai subindo, vai subindo, até chegar na boca. Quando chega na boca, não consegue prender, você vomita. Até esse texto, vomitar-te-ei, até isso tem ordem cronológica. Enjoo, mal-estar, vai subindo pelo esôfago, até chegar na boca. Jesus está voltando, meus irmãos. Guarda o que tu tens para que tu não percas. A grande salvação do Senhor, que virá sobre essa igreja, sobre essas pessoas, sobre a tua família. Que Deus te abençoe, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê fome da palavra, porque é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos direciona na trajetória da vida, para onde a gente quer ir. Se a gente quer ir para Laodiceia ou para Pérgamo. Se a gente quer ser Esmirna e Filadélfia ou Éfeso. Você está entendendo? Que Deus abençoe essa igreja. Eu tenho certeza, não é porque por causa do, assim, puxando do pastor Alex, não. Mas eu sei porque eu estou aqui fazendo parte aqui também. Eu sei como é que é. Eu tenho certeza que a classificação do diagnóstico de Jesus para essa igreja é o diagnóstico de Esmirna e Filadélfia. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Precisa melhorar. Entendeu? A gente precisa se aplicar cada vez mais. A gente precisa melhorar cada vez mais. Mas é uma igreja pobre, porém, com o Espírito aqui dentro dessa igreja. Tá bom? Deus abençoe, uma semana abençoada para todos. Obrigado.